Olá, todo mundo. Olá, olá. Oi, Rosângela. Hoje é dia 12, eu espero não estar errando mais uma vez. Semana passada eu vi que eu falei a data errada. Muito boa noite a todos vocês. Hoje o tema é intenso, tema sobre... Intenso. Hoje o tema é importante, né? Um tema sobre plágio. Eu vou deixando as pessoas chegarem devagar. Todo mundo bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Boa noite a todas vocês. Eu vou dando alguns recados devagar enquanto a gente vai começando. O primeiro é o nosso grupo no Telegram já passou mais de 1000 pessoas. Então, enquanto o Instagram insiste nesse esconde-esconde, né? Ele, esses dias, tinha me tirado do castigo e hoje voltou. Eu não sei porque a coincidência de voltar hoje ao castigo. Como vocês veem, eu não tenho publicado nada por aqui, esperando ver se esse esconde-esconde sem transparência termina, né? Então, se somem lá no Telegram, que eu essa semana fiz 2 vídeos curtinhos por ali. Quem sabe a gente se mantém informada e ativada por ali. Mas eu continuo implorando, de verdade implorando, quem de vocês tiver conhecimento sobre o que é isso que o Instagram está fazendo, que me ajude a compreender. Eu sei que alguns de vocês me dizem, mas eu estou recebendo você, porque você já tem a notificação, tem o sininho, mas hoje mesmo eu coloquei para buscar e não apareceu. Mas você sabia, Luísa, que hoje eu busquei, algumas pessoas buscaram e não apareceu. O link do Telegram está no Linktree aqui do Instagram. Depois seria adorável para a gente poder movimentar quando esse vídeo subir, só quando ele subir, não agora, que vocês coloquem de onde estão vindo, porque aí a gente movimenta o vídeo. Muitas pessoas só estão conseguindo ver depois, não estão conseguindo fazer ao vivo, porque não recebem a notificação. Lembra que a gente estava nos primeiros dias com 600 pessoas ao vivo, 500 pessoas ao vivo, mas a gente acaba perdendo essa circulação com esse esconde-esconde, né? Nós só temos mais um encontro, gente, para terminar o ciclo todo. É muito impressionante a rapidez do que passou o primeiro curso, né? Lembrem, 2 módulos, a gente vai abrir as inscrições para o segundo, mas só falta um último encontro para nós terminarmos todo o primeiro módulo, vocês receberem o certificado no tempo da Universidade de Brasília, mas é muito bacana que a gente conseguiu fazer isso. O tema da live de hoje é sobre plágio, Christian. Foi muito bacana que depois do encontro da semana passada, a editora Clara Boia, que se vocês não conhecem, coloca depois aqui o @, que acabou de publicar o livro da Ivone Gebara com a Tainã, me procurou para dizer, quem sabe a gente pode fazer uma nova edição do Carta de uma Orientadora. Vocês sabem, gente, que esse é um livro que circula muito, mas é um livro que é muito difícil para uma editora querer fazer, porque ele circula, as pessoas vão fazer PDF naturalmente. Então, que a gente pense junto se vale a pena a editora fazer algum investimento de publicar novamente esse livro para ele existir físico. Eu queria mostrar a vocês um livro que eu recebi, mas eu li durante toda a publicação online, que se chama Confinada, do Leandro Assis e da Tricila Oliveira, da editora Todavia. Eu queria muito recomendar a todo mundo, gente, a comprar esse livro, a ler, a continuar apoiando o Catarse dos dois. A Tricila Oliveira é uma super artista, o Leandro Assis é um super artista. Esse livro, eu chamaria também, Lívia, ele é um livro fundamental
se eu estivesse nesse momento dando qualquer curso de feminismo interseccional, de sociologia de classes, de pensamento brasileiro. Eu hoje, vocês sabem, estou nos Estados Unidos. Qualquer curso que eu venha dar sobre cultura brasileira, literatura brasileira, esse é um livro obrigatório. Ele é um livro que olha pelo buraco da fechadura das elites, que olha pela porta de entrada da casa, sobre a vida das mulheres negras, trabalhadoras domésticas, pelo buraco da fechadura, o que é a desigualdade racial dentro do modelo da casa e do trabalho doméstico entre as mulheres brancas e os regimes de opressão e de desrespeito com o trabalho doméstico. Então eu queria muito que pedir a vocês que lessem esse livro, dessem de presente de Natal esse livro, amigo oculto esse livro. É uma das pedagogias mais impressionantes para nós pensarmos o universo silencioso do trabalho doméstico e das desigualdades entre mulheres, desigualdades do patriarcado, do racismo. E eu fiquei profundamente feliz que ele chegou aqui, né? Então, é daquelas coisas que é para ficar mostrando vocês, se puderem ler. O tema de hoje é sobre plágio e eu vou usar o masculino. E aí, eu queria muito que os homens também me provocassem de por que eu vou usar o masculino hoje em toda a nossa conversa. E quem sabe vocês podem me perguntar no final. Eu que vivo usando o feminino, falando às vezes todes, por que hoje eu vou falar no masculino, os plagiadores? Quem sabe os homens podem me fazer essa pergunta no final, quando eu abrir. Eu não vou explicar se vocês não me perguntarem, tá certo? Se ninguém perguntar, tá todo muito bem assim, tá? E se vocês me provocarem no final, eu digo por que eu estou falando no masculino. A gente ficou com algumas perguntas da semana passada, cujo tema foi orientação, que ficaram penduradas durante a semana e apareceram aqui, apareceram no Telegram e que eu queria usar 3 minutos para responder. A primeira, o que fazer quando o seu orientador ou sua orientadora assedia? O primeiro, eu queria dizer que essa é uma das experiências de maior horror da vida acadêmica. Um espaço que deve ser de acolhimento, de cuidado, de proteção e para o uso do poder para abuso, para violência. Então, eu queria dizer que há canais formais com grupos de mulheres, com grupos de sobreviventes, devam ser circulados em todos os programas de pós-graduação e de graduação, mas um deles que todas as universidades precisam ter, ao menos as universidades públicas, são as comissões disciplinares e as comissões de ética pública. Eu recomendo muito que vocês conheçam esses 2 canais, além dos canais formais da própria pós-graduação, para o registro desses eventos de horror. Mas eu recomendo imediatamente a mudança da orientação e com um processo de pedido de mudança de orientação. Se você está preparada para falar disso publicamente, se você não estiver preparado, mas que peça a mudança de orientação e no seu tempo pensar, se fortalecer sobre como apresentar essas razões. Muitas pessoas fizeram perguntas sobre o sentido de um co-orientador. Eu queria dizer que não é fácil ter um co-orientador, gente. Não é fácil para o orientador, não é fácil para quem está na pós-graduação, ainda mais numa relação virtual. Se essa relação entre essas 2 pessoas não for uma relação natural, isso é um complicador para a vida do candidato. E pense que no grupo vocês podem ter essas vivências, de mais de uma pessoa dando ideias, lendo vocês. Então eu queria fazer uma defesa, mas outras pessoas podem ter outra perspectiva de não terem co-orientador, a não ser que essa relação já seja espontânea da sua orientadora ou do seu orientador com outra pessoa. Foi feita a pergunta sobre alunos e alunas internacionais, e junto a eles eu colocaria alunos de outro estado, mas muito mais os alunos internacionais. Nós temos um treino muito frágil nisso, de acolhimento, de treino no Brasil, né?
de acolhimento, de entender que nós temos deveres adicionais com os alunos internacionais, desde compreensão das regras, desde a língua, desde acolhimento cultural. E nós temos que assumir isso como uma responsabilidade de todas nós, dos professores, das professoras, mas também dos colegas na pós. Um orientador fez uma pergunta, mas o que fazer com os atrasos dos alunos? Eu queria dizer que o que fazer com os sumiços e os atrasos dos dois lados, né? Dos professores, os professores também atrasam, os alunos também atrasam. Eu acho que conversar sobre cronograma é algo que nós temos que falar sempre, porque é a materialidade de algo afetivo que pode ser muito profundo, mas a gente consegue conversar. O segundo é que transforme as orientações em relações de grupo, porque isso nos ajuda a esse desaparecimento, né? Que se a orientadora desaparecer, o grupo se protege, se alguém do grupo desaparece, o grupo procura. Se ficou muito difícil e a única forma de lidar com isso é desaparecendo, tenta mudar de orientação. A mudança de orientação pode ser uma saída para essa cena que pode estar sendo, esse momento que pode estar sendo de sofrimento. E aí uma pessoa, ou alguns perguntaram, mas o que fazer com um tema que eu não me identifico? O tema no fim tem que ser da sua escolha. Se você hoje está trabalhando em um grupo que diz, olha, eu gostaria muito, como eu estou fazendo hoje com muitas alunas, eu digo, gente, a agenda nesse momento está em torno dessas questões. Se você não quer trabalhar essas questões no grupo, procura outra orientação. Mas se isso é tão importante para você, ao ponto de você não se identificar, uma coisa que não ser o tema que originalmente você pensava, mas você consegue construir identificações. Esse caminho está bem. Mas você não consegue se identificar com um tema que um grupo está construindo, que papel feio, né? Que está sendo proposto a você e você quer muito só trabalhar aquele seu tema, tenta mudar de orientação, né? Não faz esse sofrimento com você. Eu usei 2 minutos a mais das questões da semana passada. O nosso tema de hoje é plágio. Muitas de vocês já passaram por aqui dizendo que o tema de hoje é muito importante, um tema difícil. A minha proposta é responder a vocês o que é plágio, 2 formas mais comuns de plágio, como ele cruza com alguns fantasmas da vida acadêmica, como essa ideia de ineditismo e originalidade. E por que eu traria a questão do plágio para o campo da integridade acadêmica e não para o campo disso de crimes, de roubos, como algumas pessoas vão falar, o mesmo de propriedade intelectual? Isso eu me preocuparia menos, pensaria mais como isso precisa estar muito no campo da integridade acadêmica. Então, a nossa conversa sobre plágio na vida acadêmica e dentro da vida acadêmica, no campo da escrita, das humanidades, das ciências sociais em geral. Eu não estou falando de plágio de resolução de fórmulas matemáticas, eu não estou falando de plágio de partituras musicais, porque isso tem particularidades que eu não saberia cobrir com vocês. Imaginar isso da escrita acadêmica e como plágio pode ser uma questão importante para ser quase que o pontapé para nós fecharmos esse primeiro ciclo do nosso curso e nós irmos para questões muito práticas no segundo módulo no ano que vem, 2022. Eu começaria dizendo algo que vocês podem discordar de mim, eu vou estar esperando vocês fazerem as reações, as perguntas, e eu fico imaginando que se vocês estivessem na minha frente agora, vocês iam assim, quando eu começasse a falar, né? Eu vou dizer uma frase e eu vou fazer por vocês. Não existe plágio de ideias. Pode se mexer aí à vontade. Não existe plágio de ideias. As ideias foram feitas para circular, para as pessoas ouvirem, começarem a se apropriar e daí criarem algo. Continue aí. Assim, tô quase nadando, né? Do tanto que vocês devem estar se mexendo. Plágio não é de ideias. O plágio é diferente também de pensar parecido. O plágio é diferente também de ter o mesmo tema.
Plágio é diferente também de eu me identificar com uma autora, um autor, vários autores. Plágio é também diferente de citar muito um autor. Plágio não é isso. Não é ter as mesmas ideias, não é pensar parecido, não é se identificar muito com um autor, não é citar muito um autor, e não é trabalhar o mesmo tema que outra pessoa. Isso não qualifica um plágio. Eu tenho certeza que assim, não estão quase que sambando assim aí. Porque a gente vive numa arrogância acadêmica, né? Fulano plagiou minha ideia. Não, ideia não. Plagiou alguma outra coisa. Vamos ver o que é. Mas eu estou aberta a vocês discordarem de mim. Queria que nós vivêssemos num mundo de mais possibilidade de desapropriação mútua das ideias. Que a gente reclamasse a própria propriedade para aquilo que é escrita, para aquilo que é uma materialidade de algo. No dicionário, se vocês abrirem, se alguém tiver dicionário físico aí, se isso não existir para vocês, que eu adorava ter um dicionário, diz que plagiador é um trapaceiro, é alguém que engana. Algumas pessoas vão dizer, ele roubou minhas ideias. Ele roubou, teve uma violação de propriedade intelectual. Eu queria deixar de lado essas duas coisas, porque é possível ter um plágio sem ter violação de propriedade intelectual. E, na verdade, mesmo para quem sustente que plágio é um roubo, o livro continua na minha estante que eu escrevi. Então, plágio não é um roubo, ele é uma outra coisa, né? E eu queria dizer que ele está no campo da integridade acadêmica. Ele é sobre sinceridade, é sobre transparência, sobre honestidade, sobre lealdade. Claro que podem parecer valores antiquados, né? Lealdade, transparência, sinceridade, mas é sobre isso o plágio. O plágio ele traz um paradoxo. Eu ainda não defini. Eu disse só o que ele não era, mas eu vou começar pelo paradoxo. Quanto mais medíocre for o plagiador, o pseudo-autor, menos o plágio não vai ser descoberto. Eu vou repetir. Se o pseudo-autor, em algum momento, vier a ser lido seriamente e ele circular na vida acadêmica, esse plágio vai ser descoberto. É quanto maior o sucesso de um plágio, quanto mais medíocre for o pseudo-autor. Você precisa de apenas alguns leitores sérios para descobrir um plágio. Então, todo plagiador é um tolo. Ou ele é um tolo intencional, que fez a cópia e cola para sobreviver numa disciplina, e talvez ele sobreviva, porque nenhum professor, nenhum editor, nenhum orientador, ele é uma máquina de caçar plágio. E as nossas relações, elas têm que começar com a sinceridade dos nossos encontros, com a verdade dos nossos encontros, com a transparência dos nossos encontros. Então, nunca digam, fulano plagiou e o orientador deixou. O orientador não deixou nada, o orientador acreditou. E ele tem que acreditar na sinceridade das palavras que ele lê. Mas como o orientador não pegou? Porque o orientador não é a polícia. O orientador, ele não é um caça-plágio. Ele é um leitor, editor, que acredita no caráter genuíno das suas palavras. Então, nunca façam essa pergunta. Mas e a banca que não pegou? Ela não leu direito? A banca não é uma máquina de caça-plágio. E grande parte dos plágios mais perversos, eles não são copia e cola. Eles são como um pastiche. Se vocês tiverem como abrir aí algum outro computador, um celular, olhem a Mona Lisa. Sim, grande parte das pessoas já viu essa tela, né? Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Aí, antes que vocês riam de mim, olhem a Mona Lisa do quadrinista brasileiro, o Maurício de Souza. Olhem, se você não é capaz de olhar, porque você está como eu com o celular,
Eu tenho outro celular aqui, vou tentar mostrar a vocês. Lembram o quadro da Mona Lisa, né? Aí agora, olha a Mona Lisa do Maurício de Souza. Mona Lisa, Maurício de Souza. Se eu conseguir aqui a fotografia, eu vou mostrar para vocês. Eu vou virar e vocês vão ver. Olhem aqui. Olhem. Isso é plágio? Isso na arte se chama pastiche. A gente olha para cá e a gente sabe que tem conversa, tem um intertexto, uma interarte com a Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Na ciência, quando a gente tenta fazer isso, a gente está tentando esconder o original, né? Na escrita acadêmica, conceitual, que é fazer aquelas coisas assim. Este é um grande livro para compreender a perversidade racial envolvida no trabalho doméstico. Aí eu faço. O trabalho doméstico pode ser evidenciado na sua perversidade neste livro. Um caça-plágios não pegaria isso. Mas o que eu fiz foi um pastiche. Eu peguei o original e eu mudei a ordem, eu mudei uma palavra, eu troquei um mas por um todavia, eu inverti a ordem. A grande parte dos caça-plágios hoje, no início, eles olhavam 7, 5 palavras em sequência idêntico, né? Este livro analisa o emprego doméstico e suas inter-relações com a questão racial. Hoje, eles são um pouco mais sofisticados e eles têm glossários dentro. Então, relações raciais podem virar racismo. Analisa pode virar pesquisa, compreende, discute. Então, eles são mais sofisticados para pescar algum pastiche. E eu vou qualificar, então, descrever, propor a vocês que plágio, ele pode ter duas formas. Eu ainda não defini, certo? Mas ele pode ter duas formas. O plágio cópia, que eu recorto e colo. E eu nem me preocupo em tentar enganar, né? Mudar. E o plágio pastiche, em que eu mudo alguma coisa. Esse primeiro, que é o plágio cópia, é tão tolo quem faz, ou é tão desesperado quem faz, está no fim de uma disciplina, não aguenta mais, está com algum problema e faz isso, que um caça-plágios, uma máquina pega. Seu orientador, seu professor, pode ser que não pegue, porque ele não está buscando plágio. O segundo é que eu queria me concentrar nisso que eu proporia com a imagem da Mona Lisa, chamar de plágio pastiche. Por quê? Porque eu não sei se eu estou certa, mas me parece que é uma parte do plágio da vida acadêmica que vem por uma inocência das regras. Não vem por uma intencionalidade de enganar. Vem por achar que fazer essas mudanças de palavras e de ordens é falar o que o autor falou, mas com as minhas palavras. Você já deve ter ouvido essa expressão. Fazer uma paráfrase é falar o que o autor falou, mas com as minhas palavras. Já ouviram isso? Mas, então, me parece que por trás do plágio pastiche há uma dúvida sobre como citar, sobre como fazer essa referência original, como em Leonardo da Vinci, Maurício de Souza, botar um bigode na Mona Lisa. Citar diretamente, o que o plágio faz é recorta e cola e não coloca referência. Se você recortasse, colasse, colocasse referência à página, isso é uma citação. Quando desaparece a autoria, o ano, a página, eu fiz um plágio, que eu encobri que isso era uma migração, ela passa a ser desautorizada, a citação
o autor, o ano, página, passa a ser a autorização de entrada no meu texto. Quando eu não faço isso, mas eu mudo palavras, eu mudo ordens e faço, né, e o pseudo-autor faz parecer que é seu, o que não é, esse é o plágio pastiche. Algumas pessoas podem ser que façam isso intencionalmente, não estão com vontade de fazer um trabalho, não aguentam mais, ou não foram, que é o que eu acho, não foram bem treinados para saber o que é uma paráfrase, que é ler uma original e fazer uma análise sobre ele, que não é pegar um trechinho e fazer. Então aqui é onde eu ia me concentrar, que muitos dos eventos de plágio que eu já presenciei na minha vida, durante muitos anos, eu sou da comissão de ética da Universidade de Brasília, e os casos que chegavam de plágio eram de plágio pastiche, eram dessa troca de ordem de palavras, era de um original que tinha um parágrafo e era reescrito de outro jeito em um parágrafo. E eu passei a pensar aonde estavam os problemas. E eu pelo menos identifiquei 2. Um, que vai ser a minha sugestão de fórmula de cuidado para vocês, é que quando você tem um original que tem um parágrafo, você acha ele muito bom, 2 frases, é muito bom. Isso é matéria de citação, que é quase o mesmo tamanho. Então você não vai ter que reescrever, você vai citar, segundo fulano de tal, isso. A paráfrase, ela demanda uma leitura mais extensa, da qual você reduz. Então, você lê um livro inteiro para fazer um resumo analítico dele na sua dissertação, na sua tese, no seu artigo, em uma página. Você lê um artigo inteiro para dizer os achados, o conceito tal, em 1 ou 2 parágrafos. Então, para você fugir do plágio, sempre pensa na regra da síntese, da contrição. Se o seu original, que leva você a mover do original para o seu texto, tem quase o mesmo tamanho do que você vai escrever, você está diante de uma citação direta, que você vai abrir aspas, que se chama as trombetas de um texto, vai colocar autor, data e página, citação direta. O seu texto, dizem alguns manuais, eu não sei se isso há evidência ou não, mas parece de bom senso, a citação direta não deve ocupar mais do que 10% do seu texto. Porque a citação direta, segundo fulano de tal, é outra pessoa entrando no seu texto, atravessando o seu estilo, rompendo o fluxo da narrativa. Tanto que tem aspas, outra margem, separa. O texto, abram um texto, se vocês puderem, em frente de vocês agora, e vejam, se ele tiver uma citação direta, como é a primeira coisa que vocês olham. E é exatamente o que você não escreveu, mas outra pessoa. Como um código de ética por trás, era como para dizer, é tão importante marcar o meu leitor, que não fui eu que escrevi, que eu boto trombetas, que eu separo o texto, que eu marco o parágrafo, para ninguém pensar que eu estou enganando ninguém. E aí a confusão passa a ser para as pessoas que estão querendo aprender a escrita acadêmica sobre como fazer isso que se chama paráfrase. Vocês me seguem que no plágio, cópia, um caça-plágio, uma máquina pega, porque ela pega igualzinho. Uma ferramenta que se chama Merge, M-E-R-G-E, ela compara 2 documentos e diz, olha aqui o que está parecido. Então, é tão básico. A confusão, intencional ou não, está no plágio pastiche, e que me parece que é onde está uma dificuldade da vida acadêmica, que é sobre como fazer uma paráfrase. Como ler um livro inteiro para fazer 2 parágrafos. Como ler um texto inteiro para fazer uma frase. Então, o que é plágio? Eu tinha dito a vocês que plágio não era sobre ideias, não é sobre pensar parecido, não é sobre identificação com uma autora, não é citar muito um autor. Vocês já devem ter visto uma frase, eu não sei se viram ou conhecem ela, mas sugiro muito que a conheçam aqui,
A professora Juliana Borges, ela tem um Instagram de educação antirracista, ela tem um livro importante sobre encarceramento em massa, e ela tem uma frase que algumas artistas agora fizeram instalações e que começou a circular muito. Vejam o que eu estou dizendo, ela tem uma frase em que ela diz: uma mulher negra feliz é um ato revolucionário. Uma artista recente fez uma instalação e disse, e a Juliana fez uma publicação dizendo: eu cedi esta frase à artista. Vocês vão dizer, mas como assim alguém tem posse de uma frase para ceder? Esta frase é uma criação. Ela é uma criação artística, ela é uma criação intelectual. Ela tem conceitos. Uma mulher negra feliz, isso é um combo conceitual. É um ato revolucionário. É outro combo revolucionário. Que é revolucionário, olha, conceitual. Porque você tem uma mensagem. Não dá para fazer essa frase sem dizer, segundo Juliana Borges, uma mulher negra feliz é um ato revolucionário. Então, a ideia de criação, ela não precisa ser um grande livro. Ela pode ser. Talvez seja para alguns. Nem todas somos fundadoras de, diria Foucault, de discursividade ou de criatividade. Algo assim é uma peça de criação que pede citação, como diz Juliana Borges. Como diz, por exemplo, Márcia Tiburi, o feminismo é o contrário da solidão. Isso pede citação. Muitas vezes aqui eu vou falar sem toda hora estar citando, porque na oralidade nós não fazemos isso. Mas na hora que eu vou escrever, tem que fazer. Como diz Márcia Tiburi, o feminismo é o contrário da solidão. Como diz Juliana Borges, uma mulher negra feliz é um ato revolucionário. Então, há uma força ética nesses anúncios conceituais. O feminismo é o contrário da solidão. Então, o que é um plágio? E eu começo a me aproximar de encerrar a primeira parte. É uma apropriação indevida. Então, é quando alguém está enganando. Uma apropriação, você se apropria do que não é próprio, indevidamente, e não autorizada. Aqui, Juliana Borges conta que ela autorizou a artista a fazer o trabalho. Então, foi não autorizada para ser plágio. Até porque quando a artista fez as luzes, ela não botou Juliana Borges. Ela teve autorização para fazer a instalação. Da criação literária. Eu não estou falando de ideias orais, eu estou falando de uma materialidade. Juliana tinha escrito isso. Márcia Tiburi escreveu o feminismo contrário da solidão, que viola o direito de atribuição de crédito. Ou seja, viola o direito de Juliana ser conhecida, de Márcia ser conhecida, de atribuição de crédito do autor, da autora. E a expectativa de sinceridade do leitor. Quando um leitor lê algo, ele espera uma sinceridade daquelas palavras, de que tenha sido criado por aquela pessoa que está dizendo o feminismo é o contrário da solidão. Então, eu posso dizer a vocês, Márcia Tiburi define que o feminismo é o contrário da solidão. Alguns de vocês possam dizer, Débora, talvez não tenha sido ela que criou, foi a fulana de tal. Eu vou me sentir traída na sinceridade. Olha, não foi alguém que criou isso. Eu vou me sentir traída. A responsabilidade não é minha de não saber uma genealogia. A responsabilidade é daquele que se apropria indevidamente de palavras, de criações, de escrituras que não são suas. Então, aqui eu começo a encerrar, de assumir que é uma parte importante da circulação de plágio que passa por um uso inadvertido das ideias, das palavras, dos textos da circulação ao se fazer paráfrases. O tolo que copia e cola. Mas o trágico do plágio é que se você fosse lido, você vai ser descoberto. Não tem outro jeito. No formato cópia ou no formato pastiche. E se um dia você vier a crescer na carreira acadêmica, as pessoas vierem buscar o que você já escreveu, mesmo aquilo que foi muito antes,
isso pode te dar um problemão. Então, se tem algo que é importante não fazer em nenhum momento da carreira acadêmica, é plágio. Mesmo que você faça coisas simples, coisas ainda um pouco inocentes, mesmo que a gente não consiga escrever muito bem como quer, como gostaria, como um dia vai conseguir, mas que faça com a simplicidade das suas próprias palavras. Eu vou ativar os comentários, porque eu sei que hoje é um dia que todos têm muitos comentários ou perguntas. Como não correr risco de uma interpretação numa paráfrase, uma vez que não podemos falar em nome? A paráfrase você fala em nome. Toda paráfrase, Ana, ao final, ela tem autor e ano. Ela só não tem página, porque você leu um livro inteiro e você fez um resuminho em um parágrafo. Então, o que você pode até ser julgado é que a sua interpretação foi equivocada. E isso é disputa acadêmica. É você dizer, Ana, você... Oi, Preto Zezé, minha líder, não. Aqui tá ao contrário, tá? Tá, muito ao contrário. Gente, se vocês não conhecem o trabalho do Preto Zezé, façam agora de entrar sobre a Central Única das Favelas. E o Preto Zezé é um líder nacional que foi super ativo, importante desde sempre, mas durante a pandemia, na resposta das comunidades e do envolvimento político das comunidades no efeito do Covid-19. É um líder nacional que é importante conhecer o trabalho da Central Única das Favelas. Pastiche é uma palavra francesa? Não sei. Temos professores de francês por aqui para nos dizer. Mas eu queria voltar para a pergunta da Ana Cristina. Você pode até levar que você interpretou mal, que você errou, mas você não fez um plágio. Aí é uma disputa de dizer, isso aqui está errado. Fulano não disse isso, Foucault não disse isso. Mas você vai... Eu já venho ter a falar de autoplágio, eu queria dizer por que homens. Eu estava esperando um homem, Marcos, que você fizesse a pergunta. Por quê? Quando eu escrevi o Carta, e aqui era uma provocação para nós pensarmos que as nossas subversões do uso dos artigos, eles não são uma fórmula. Imaginem quando eu escrevi Carta de uma orientadora, eu usei o feminino. Ai, parecia tão subversivo, ter um cachorrinho na capa, uma bonequinha, os homens lendo, né? Ai, tá falando só para as mulheres e para os orientadores não. Eu ouvi toda sorte de coisa que vocês puderem imaginar. Quando nós fomos escrever o plágio, a nossa pergunta era: e se a gente escrever no feminino? A gente vai dizer que são só as mulheres as plagiadoras? Então, a ideia da subversão da língua, qualquer que seja ela tem que ser pensada para a peça que você está escrevendo naquele momento. Porque aquilo que poderia parecer subversivo, né, provocativo, escrever num feminino, ao falar de plágio, quando você tem uma hegemonia de publicação na ciência, que é de homens, uma hegemonia de circulação de palavras na ciência, que é de homens, se eu usasse o feminino, seria ao revés do que eu poderia imaginar. O efeito de dizer só as mulheres que fazem plágio. Então, qual é a minha provocação aqui? É que não adotem como manual. Temos que usar sempre o inclusivo, temos que usar sempre o feminino. Tem momentos que escrever no masculino não envia uma mensagem equivocada sobre uma provocação ética que o atravessamento de uma representatividade política pode trazer problemas ainda maior. Sandra, o meu livro com Ana Terra sobre plágio, palavras escondidas, é um capítulo inteiro sobre paráfrase. Eu não me lembro mais se no módulo 2 a gente vai ver, mas se vocês acharem que vale a pena, a gente pode ver. Tem um capítulo inteiro sobre paráfrase, porque nós chegamos à conclusão que nós não tínhamos como discutir plágio sem discutir paráfrase, porque as duas coisas elas se cruzavam. Daniela, qual é a pergunta? Eu perdi a da Sheila, deve ser Sheila talvez?
Se vocês puderem repetir aqui a pergunta, eu vou abrir no interrogação. O Alve fez a pergunta, como fica o autoplágio? Quem está no grupo do Instagram, do Telegram, sabe que essa semana a gente fez uma conversa sobre o caso do Henri Bugalho, que escreveu um livro baseado em vários artigos dele, e era um livro sobre o Bolsonaro, um livro crítico sobre o Bolsonaro, e que pessoas incomodadas começaram a escrever para a Amazon. Eu posso ter perdido detalhes recentemente, mas até onde eu sei foi isso. Começaram a escrever para a Amazon acusando de que o livro era um autoplágio, porque era baseado nos arquivos dele, nos artigos anteriores dele. O livro dizia, foi baseado nos meus artigos, isso aqui é uma coletânea. Então, autoplágio não existe, gente. Porque se plágio é uma apropriação indevida de algo que não é seu, não existe autoplágio. Isso é um equívoco de uma combinação de uma palavra. Vocês podem estar falando que você está se repetindo, você está gastando papel se você publica, que você está inchando o seu currículo, mas não existe autoplágio, né? Então, aqui foi usado contra o Henri para persegui-lo, tá? O Breno pergunta sobre o ineditismo e originalidade. Como conseguir fazer algo autoral, percebendo minha voz no texto e não fazer um plágio acadêmico? Vamos lá, Breno. Todos nós na vida acadêmica, nós passamos muito tempo repetindo o que aprendemos. Isso não é plágio acadêmico. A gente lê e a gente vai fazer paráfrases. Então, isso não é plágio. Nós estamos aprendendo a como manusear os autores, trabalhar conceitos. Agora, essas palavras, ineditismo e originalidade, elas são quase que fantasmas para nós, né? Ineditismo é que algo ainda não foi disseminado. Não na forma oral, na forma escrita. Quando você escreve a sua dissertação, aquelas ideias que você escreveu ali, elas são inéditas, porque nunca foram elaboradas daquela maneira antes. Certo? Eu defenderia que o ineditismo é o momento que você faz sua primeira circulação escrita, formato de uma tese, de uma dissertação, de um artigo, não na oralidade. Agora, originalidade, ele é um conceito muito perverso contra nós, porque quando nós fazemos essa receitinha e mexemos nas ideias, mexemos no trabalho empírico, nós sempre estamos sendo originais se não estamos fazendo um plágio. Sempre. É quase que ser o contrário. Se não estamos plagiando, nós estamos sendo originais. Então, ser original não é inaugurar, eu repito, como diz Foucault, discursividade. Certo? É não fazer um plágio. Tá todo mundo dizendo a pergunta da Sheila, mas eu me perdi, eu perco, porque quando eu tô lendo já outra, você escreve, Sheila, lá na interrogaçãozinha, porque eu procuro você. Porque todos ficam dizendo, a pergunta da Sheila é a minha pergunta também, mas eu não sei qual é a pergunta da Sheila. Tá? Vou buscar outra pergunta, tá? Peraí. Autoplágio de novo. Como produzimos frases... Tem muitas perguntas de autoplágio que eu acho, gente, que eu já respondi. A interrogação, Sheila, vai nos seus bonequinhos aqui embaixo, tem uma interrogação. Escreve agora que eu vou ler você, eu prometo que eu vou ler você. Como formar uma ideia nova a partir de combinação de ideias de autores sem cometer plágio quando eu ainda não tenho autoridade suficiente? Você vai fazer uma ideia nova quando você combinar ideias de autores, porque só você, Maria, vai estar fazendo essa combinação. Plágio da Sheila? O plágio da Sheila. A pergunta foi o plágio da Sheila. Então, quando vocês combinarem um conjunto de autores, é vocês que estão combinando. É você que está fazendo essa costura, esse alinhavo. Então, isso não tem como ter plágio. Não tem, não se preocupe.
Você, não é. Isso aí você mesmo está costurando isso, nenhuma outra pessoa fez. E sempre vai ter uma originalidade que é a sua pesquisa empírica, o que você está trazendo de novo, a sua própria história, a sua forma de narrar. Eu também acho, Carol, de que originalidade é uma coisa que é um fantasma que nos acompanha agora, né? De que somos originais, de que... A Sheila disse que ela tá famosa, porque até plagiada ela já foi aqui ao vivo, né? Esse é um exemplo, não de plágio, né, gente? Mas é isso, é a literalidade de uma cópia. É um plágio cópia, né? Eu nem entendi, Nana, o que é papel higiênico. Hoje estou dispersa com as perguntas de vocês porque elas estão engraçadas. E quando... O que fazer quando se é plagiado? Eu já vou responder você, Amanda. E quando reproduzimos frases de textos próprios de própria autoria sem tirar a autoria do próprio? Se você cita, Ellen, alguma coisa que você já escreveu, você precisa fazer uma referência. Você pode fazer uma nota inicial. Algumas das ideias desse capítulo, algumas das ideias desse texto foram desenvolvidas aqui, aqui e aqui. Mas se você cita literalmente você mesmo, você tem que botar a fonte, né? Mas isso eu não chamaria que autoplágio, só um equívoco de como fazer a interpretação. Amanda, a pergunta sobre o que fazer quando você é plagiado. Essa é uma pergunta, Luciano. Eu fico imaginando, gente, vocês hoje em sala de aula fazendo comentários ao mesmo tempo. Deve ser um delírio para uma professora, porque eu começo a querer ficar aí nos comentários e não ficar aqui, né? Também ficar. Então, Sheila, olha aí. Eu fico imaginando o quanto deve ser dispersor. Eu tenho que ficar olhando aqui, porque se eu começo a olhar para cá, eu já não falo mais nada. Amanda, a decisão sobre o que fazer quando se é plagiado, ela é uma decisão muito individual. Muitas pessoas se sentem muito ofendidas, né? Elas se sentem até ultrajadas por terem sido plagiadas. Oficialmente, o que você pode fazer é fazer uma notificação, se for um programa de mestrado, um programa de doutorado, a quem plagiou você. Um plágio em programa de pós-graduação pode levar a uma expulsão, pode levar a uma perda da tese, uma perda da dissertação, do título. Você pode fazer uma representação na comissão de ética, você pode escrever a própria pessoa. Se foi num periódico, você pode exigir a retratação. Um exercício que eu sugeriria muito vocês fazerem era darem uma olhada na seção de cartas dos periódicos mais importantes das áreas de vocês e ver em que momentos da história apareceu retratação sobre plágio. Na vida acadêmica, quando alguém é acusado e comprovado de plágio, procurem essa imagem. Eu vou mostrar para vocês agora. O artigo passa a aparecer com isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. É uma cena, gente. É uma cena que é indescritível a imagem, como fica. Olha aqui. Ela fica assim, olha. Quando houve alguma violação de integridade acadêmica ou de plágio, eu quero fazer um comentário sobre a Carol, sobre não ter lido, sobre o APUD ou APUD. Eu quero falar disso, só me lembrarem. Mas essa imagem, eu diria que é quase uma imagem que tem que nos assustar. A sua publicação passa a ser eternamente assim. Rodrigo, eu falei sobre isso, sobre ser vítima de plágio, o que é que nós podemos fazer. Mas o APUD, ele é um risco muito grande de você acabar caindo em plágio. Ou então você não ter lido a obra e você lê o autor A, que cita o autor B. Aí você não lê o autor B. Você vai lá, porque o autor A citou, você diz, segundo B, porque você não leu B. Isso é um risco tremendo, porque se o A fez uma interpretação errada, você está triangulando e deixando rastro
de que não só você plagiou, como você ainda enganou a leitura. Nunca cite um autor que você não leu. Elo fica nisso nos próprios periódicos, nas bases, nas plataformas online. Quando a controvérsia sobre o plágio ela é descoberta, aí o artigo é retratado, ou seja, ele é retirado, só que ele não só desaparece, ele fica com esse carimbo, e esse carimbo acompanha você. Inês, e essas controvérsias podem acompanhar a pessoa no curso da vida, né? Porque uma coisa é ser acusado, as pessoas podem ser acusadas de tudo no campo político, no campo público, né? Mas quando se vem a comprovar, e são investigações longas, cansativas, afetivamente muito exaustivas, muito ruim usar o tempo da vida para ir. Então, se você foi plagiada, fazer os registros nesses espaços, mas não dedica demais o tempo da sua vida a isso. Dedica-se para ir para frente, né? Para continuar construindo. Porque essa pessoa que plagiou não vai conseguir ir muito longe, gente. Alguém que o ministro da Educação, que houve, exatamente, Renata, houve toda uma controvérsia sobre ele. Como é que é? Somos coautores do plágio do orientando? Claro que não, Ana. Quem é responsável por plágio é apenas quem o fez. Uma orientadora não é responsável, jamais coautores, não é responsável pelo plágio de um orientando. Por isso que nenhum orientador assina sem ter trabalhado um texto com o seu orientando. Não é porque o orientando fez algo. Vocês vão ver que algumas controvérsias que acontecem sobre plágio são orientadores se apropriando do trabalho de seus orientandos. E quando eles são publicados e o plágio aparece, os orientadores dizem, mas eu nem sabia, foi ele. Você só assina algo do qual você trabalhou. Então, por isso que um orientador, ele não é autor de um plágio, ele não assinou aquele trabalho, ele é um leitor, ele é um editor, e que não havia como ele saber que alguém estava plagiando. A Sheila hoje está com tudo, né? Quando a gente faz tradução livre da citação, tem risco de ser considerado plágio? Não, porque você está fazendo uma citação. Plágio não é errar. Plágio é ludibriar, é enganar. Você só vai ter feito uma citação ruim. As pessoas vão dizer, a Sheila é uma tradutora. Sheila, qualquer um, né? A Débora é uma tradutora. Mas não que ludibriou, enganou. Como lidar com autoplágio, mas que as revistas adotam para submissão? Porque você vai estar citando, eu acho que é Wellington o seu nome, você cita, você marca como uma referência, você não está copiando e colando você novamente, porque nas revistas isso é um problema, né? Então, se você tem o mesmo marco teórico que você vai trabalhar mais de uma vez, você vai trabalhar de uma outra maneira. Então, nas revistas, você copiar e colar não é porque é autoplágio, porque você está se repetindo uma publicação que já está circulando, tá? Amanda, é isso. Alguns alunos não sabem, e é isso. Eu também acho que, ainda mais em graduação, tira uns pontos, sabe? Assim, menino feio, menina feia, mas não reprovar, não perseguir, não tirar diploma. Mas isso vai ficando mais sério quando avança na carreira. Quando o orientador plagia orientando, eu acho que é das piores coisas que eu posso imaginar acontecer, sabe, Flávia? Porque é alguém começando a vida e que o lugar do orientador é outro, é o de cuidar, é o de incentivar a criação, e fazer uma coisa dessa é de uma usurpação violenta, né? Isso aí merece sim ir para uma comissão de ética e ser propriamente investigado. Originalidade e legitimidade. Originalidade é quando você escreve algo pela primeira vez, mas não porque você está fazendo um tratado de filosofia. É que aquele conjunto de ideias ali apareceu pela primeira vez. Ser legítimo é porque é verdadeiro. Eu não sei se você estava querendo dizer inédito, Aparecida. Né? Legítimo é porque é legítimo as nossas ideias circularem. Pode explicar se os orientadores devem assinar um artigo junto com o orientando que ele não escreveu junto? Eu perdi seu nome, mas eu vou dar minha resposta. E se vocês chegarem amanhã nos grupos de pesquisa de vocês e dizerem, a Débora disse isso, a Débora não tem como negar porque vai estar no vídeo, mas é só a opinião da Débora.
Eu não acho que orientando tenha que assinar trabalho de orientador, tenha que assinar trabalho de orientando só por ser orientador. O orientador e o orientando podem até vir fazer trabalho juntos, mas eles estão construindo juntos. E o orientador é o que mais trabalha, porque ele está ensinando os orientandos a escrever. Há muitos colegas que pensam diferente, que pensam que o trabalho dos orientandos é parte, é propriedade dos orientadores. Eu penso radicalmente diferente e orientar não é ser coautor, orientar é ser um editor, tá? Você pode dizer, Camila, que plágio é não citar? Plágio é não citar. Você pode dizer. Porque citar é o passe livre, é simples assim. Porque citar é um pedido de dizer, reconheça que eu estou falando a verdade, que eu estou mostrando a você as fontes. Citar diretamente ou citar na forma de uma paráfrase. Vou olhar se tem mais alguma pergunta nos nossos últimos 5 minutos, hein, gente? Esse é um livro inteiro que eu sugero que vocês leiam, se vocês puderem. Muitos de vocês dizem como eu ter a minha própria voz, como eu construir. Não faz essa pergunta. Você vai descobrir na hora que você começar a escrever. E você vai descobrir isso a sua vida inteira. Cada hora você vai descobrir isso melhor. Não faz essa pergunta como ponto de partida. Tem como citar trabalho não publicado? É mais difícil, sabe, Ana Luísa? Porque o trabalho para ser citado, ele precisa circular, porque ele foi avaliado, porque ele foi referendado. Por isso que a publicação é, ao mesmo tempo, tão importante, uma barreira tão grande para os mais jovens. Eu diria que talvez não citar um trabalho não publicado. O livro se chama Plágio, Palavras Escondidas, que quando eu subir o vídeo, se algum de vocês puder colocar como referência. Gente, domingo que vem, nosso último encontro de 2021. É muito impressionante que a gente conseguiu fazer isso, a despeito do jogo de esconde-esconde que o Instagram está fazendo comigo. Eu continuo pedindo muito a vocês, se alguém souber como ajudar, como chegar alguém para o Instagram, como entender o que está acontecendo. Vocês veem que quase eu não tenho feito publicação, tentando entender o que é esse furacão. O livro é Plágio, Palavras Escondidas. Gente, até domingo que vem. Venham muito, marquem outras pessoas para a gente não se perder nesse jogo do Instagram de esconde-esconde. Um beijo em todo mundo, viu? Palavras escondidas, Carol. Beijo.